Vídeo rápido para a gente falar do setor bancário, hoje é aquele nosso dia de domingo que a gente vai cobrir e ver o momento atual dessas empresas. Tem um caso muito sério que aconteceu com o Bradesco, já está impactando a cotação e pode impactar ainda mais. No caso do Banco do Brasil, a gente vai ver a avaliação do banco, fazer alguns cálculos também, uma estimativa do dividendo dele para o próximo ano, assim a gente consegue ter uma ideia se vale a pena investir ou não no banco buscando essa remuneração. E ainda tem B3, tem Banrisul, tem Itaú, tem bastante coisa. O setor bancário, ele está sendo penalizado há bastante tempo também eu falo que ele é um dos setores mais baratos da bolsa. Só nessa sexta-feira, o Banco do Brasil chegou a cair quase 4%, o Bradesco caiu mais de 2%, o Itaú, que sempre é um dos mais resilientes, também caiu mais de 2%, e o Banrisul, junto com o Banco do Brasil, aqui então os dois bancos estatais, eles são os que mais caíram, caiu mais de 3%, já está muito próximo da casa dos R$ 9 de novo. E antes da gente dar sequência, porque tem bastante ponto de atenção, vamos falar o que tem de positivo, para não criar nenhum tipo de viés negativo, ainda mais nesse momento de baixa, que é exatamente quando o investidor e sócio ele deveria estar contente. Quando a gente olha para uma empresa e uma ação, uma maneira não tão construtiva assim de olhar é olhar para a notícia e olhar para a cotação. Uma maneira mais positiva que agrega mais é sempre olhar para o resultado e o lucro líquido. E quando a gente faz isso para o setor bancário, a expectativa ainda é muito boa. O crescimento, desde 2021, ele só cresce, ele fica só no positivo. A expectativa para 2025 também é de uma melhora considerável. E quando a gente olha para o PL do setor bancário, ele está praticamente aqui em uma das suas mínimas históricas. Um PL tão baixo assim, a gente não viu nem lá em 2016, a gente não viu nem em 2020, com tudo aquilo que aconteceu em 2020. Para uma média histórica de 8,5 vezes o lucro, esse PL atual de 5,4 ele é muito baixo. E se a gente pegar esse PL de 5,4 e acrescentar uma alta de 50%, ele ainda não chega nessa média do período. Então, numa situação hipotética, se a cotação de todos os bancos subisse 50%, ele ainda não voltaria sequer para a média. A gente não fala nem desses pontos mais altos. Então, isso é mais um ponto positivo. Mas só um comentário aqui, porque muita gente vende só isso e aqui vocês sempre vão ver o que tem de bom e de ruim. Aí o gerenciamento de risco é seu e a escolha é sua. Se esse PL está 50% abaixo, não existe só um caminho, não é só para cima com a cotação a partir daqui. Como a gente fala de preço sobre lucro, então aqui a gente tem dois fatores nessa conta. O preço ele pode subir para buscar essa média histórica, mas o lucro ele também pode cair para voltar a essa média histórica. A questão é, você acredita que o lucro dos bancos vai cair tanto, 10, 20, 30, 40%, para que esse PL volte aqui para casa de 8, 9 vezes o lucro? Isso mostra que mesmo no momento agora, o cenário ele sendo desafiador, porque ele tem algumas empresas que têm bastante margem. E o terceiro ponto positivo é que 10 empresas bateram um recorde histórico de dividendos nesse ano, e quando a gente abre empresa por empresa, aquelas que estão no maior patamar delas, as três primeiras posições são do Itaú, da Itaúsa e do BTG Pactual, que nesse ano, inclusive, já tem uma queda forte na casa de 20%, e todas elas com recorde de distribuição histórico. O Itaú, nos últimos 5 anos, ele distribuiu quase 60 bilhões. Ele, em termos de volume financeiro, é o bancão que mais distribui dividendos. E o terceiro ponto positivo, ele fica por conta dessa supremacia do setor bancário financeiro, que a própria matéria traz aqui. E nas palavras deles, o setor financeiro costuma ser um dos mais confiáveis quando o assunto é geração de valor para quem é sócio. Em 2024, essa vocação foi confirmada com um feito histórico. Das 10 empresas que quebraram o próprio recorde, 4 são do setor financeiro. Então, diversos pontos positivos, um setor que gera bastante valor, recorde de dividendos, expectativa de crescimento no lucro e um PL muito baixo, um dos setores com menor preço sobre lucro de toda a bolsa de valores. Mas aí, como nem tudo são flores, a gente vai ver algumas revisões. Revisão e recomendação, elas não são, no comentário rápido aqui, algo ruim. Elas passam a ser algo ruim quando o investidor segue elas de maneira cega. Aí o resultado não é tão legal. A gente vai ver o setor bancário inteiro, vai fazer alguns cálculos e vai ver que esses cálculos que eu vou fazer, inclusive, bate com a expectativa de mercado, com a sua expectativa. Você que está vendo esse vídeo agora, dá para fazer isso de maneira muito construtiva. O Citi soltou um relatório que ele segue cauteloso no setor bancário. Segundo eles, os bancos eles fizeram a lição de casa, aumentou a lucratividade, controlaram os spreads e cuidaram muito da qualidade dos ativos, ou seja, disciplina é o que não faltou. Porém, isso tudo esbarra no cenário macroeconômico, isso tudo impacta em provisionamento, isso impactou Bradesco, Santander e está impactando agora o Banco do Brasil. Demorou, mas está impactando. Então o macro ele tem um efeito relevante quando a gente fala de setor bancário. Com isso, ele cortou a recomendação do Banco do Brasil de compra para neutro, preço-alvo é de R$ 26. Bradesco permaneceu como neutro, Santander a mesma coisa, e Itaú e BTG Pactual, os dois têm recomendação de compra.
E fora isso, quem pode estar vivendo uma situação um pouco mais séria é o Bradesco, que pouca gente comentou disso daqui, que foi o pedido de recuperação judicial da Intercement. E isso daqui justifica toda essa queda do Bradesco. Ele estava na casa de 13, quase 14 reais e veio de novo para casa de 11 reais. O BBDC3, as ordinárias, elas foram para casa de 10 reais e esse daqui é o principal responsável. E quem é a Intercement que pediu recuperação judicial? Ela é aquela mesma que a CSN estava disposta a desembolsar bilhões de reais para comprar, só que ela desistiu dessa compra depois que a Intercement entrou em recuperação judicial com uma dívida de 14 bilhões de reais. E em 6 bilhões de reais em debêntures que estão na mão do Itaú, 3,5 bilhões em bonds e outros 3,1 bilhões em dívidas da Mover. Quando a gente fala dívida, nesse caso, é concessão de crédito. E quem cedeu esse crédito foi o Bradesco. Então, o impacto direto de concessão de crédito, o bancão mais exposto a mais um RJ é o Bradesco, que revivendo de novo um cenário muito parecido com o da Americanas. Lá atrás, o banco mais exposto era o Bradesco, com algo na casa de 4 bilhões de reais, e esse RJ não fica muito longe. E como ele já passou por isso, o Bradesco entrou na justiça para buscar esse crédito de 3 bi contra a Intercement. Eles estão tentando adiantamento, eles estão tentando fazer, de alguma maneira, fazer com que eles recebam isso de maneira adiantada. Então são 3 bilhões de crédito, e como a gente tem uma recuperação judicial, agora a gente vai falar de parte contábil e do próximo resultado dele. A cotação caiu tanto, só explicar isso daqui, veio de 14 para 11 reais, por exemplo, porque toda vez que tem uma RJ, isso daqui é factual, o banco não cai naquela armadilha de dizer se pode ou não gerar um prejuízo. Correto mesmo, se seguir isso daqui ao pé da letra, é o Bradesco já provisionar 3 bilhões nos PDDs. Não sei como ele vai fazer isso, ele pode parcelar, mas ele tem que jogar isso de maneira contábil nos próximos balanços. Se ele vai fazer isso ou não, isso só o banco e os próximos balanços vão dizer, mas isso são 3 bilhões a menos de lucro para o Bradesco. Por isso a cotação sofreu tanto, e quem queria uma explicação para essa queda, ela tá aí. Fora isso, um outro banco que não vive um momento tão legal é o Banco do Brasil. Durante o dia teve uma queda de 4% para fechar numa queda de 3% nessa sexta-feira, que inclusive foi dia de pagamento. E falando em pagamento, só lembrar que o Banco do Brasil ele ainda tem uma Datacom em aberto. No dia 11/12 tem aquele JCP de quase 18 centavos por ação. A Datacom é nessa quarta-feira, então quem quiser ter direito a isso tem que dormir comprado nas ações do Banco do Brasil de quarta para quinta-feira dessa semana. E no caso do Banco do Brasil, o grande causador de toda essa queda está sendo uma perspectiva ou uma ideia de que o lucro dele vai desacelerar. Essa semana o Goldman Sachs rebaixou o Banco do Brasil, tirou ele de recomendação de compra e trouxe ele para uma recomendação neutra de manutenção, de olho no crescimento de lucro, diminuiu o preço-alvo, que antes estava bem acima, o novo preço-alvo agora é de R$ 26, um potencial de só 3%, então de acordo com o mercado todo, a gente vai ver vários números agora e fazer cálculo. O Banco do Brasil ele praticamente não tem nenhuma margem em todas as revisões. O crescimento de lucro ele tende a ser pequeno, de só 3% desse ano para 2025, que ficaria bem abaixo do 17% do setor privado. Esse daqui eu não concordo, um comentário rápido, que o lucro vai crescer menos, isso daqui eu já falo há mais de um ano e quem acreditou, hoje paga 20% a menos em uma empresa. Só que esse crescimento de 17%, eles estão comparando com o setor privado, e não é justo porque o Banco do Brasil nos últimos anos, ele inclusive teve um retorno de banco privado, e nem por isso eles jogaram a cotação e os múltiplos do banco lá para cima. O que eu concordo é que esse PL baixo de 3,6 vezes para 2025 tem uma alta margem, mas dificilmente esse desconto ele vai desaparecer, porque a expectativa de crescimento ela é menor, ela é modesta e o mercado ele sempre trabalha em adianto. Então aquilo que já estava barato antes do mercado perceber de maneira tardia que o resultado do banco ia piorar, agora está mais barato ainda, porque esses números começaram a aparecer. A ação caiu 3% e foi a ação do setor bancário que teve a maior queda nessa semana. E depois desse relatório, num relatório praticamente igual, Ctrl+C e Ctrl+V, o Citi também cortou a recomendação do Banco do Brasil, trouxe ela de compra para neutra e manutenção com baixa expectativa de crescimento. Um relatório muito parecido. O banco tem margem, esses múltiplos eles estão bastante descontados, foi feita uma boa execução, mas essa desaceleração do crédito, ela se traduz em revisão de lucro potencialmente mornas em 2025. Então, de uma maneira diferente, ele trouxe a mesma coisa que o Goldman. Quem tem uma visão mais construtiva para o Banco do Brasil é o BTG, e aqui finalmente a gente tem uma visão um pouco mais otimista, que mesmo que esse momento difícil, o Banco do Brasil ele tem estratégia, ele tem ferramenta para enfrentar esse cenário desafiador de curto prazo, e que na visão deles, 2025, o Banco do Brasil tem potencial de se recuperar e de ainda expandir o resultado dele, porque o Banco do Brasil ele tem uma vantagem quando a gente fala de ambientes de juros altos, isso daqui é verdade. A operação do Banco do Brasil, no comentário rápido, ela é facilitada quando a gente tem uma Selic um pouco maior, o que não acontece com os outros bancos. A gente já estudou que Selic baixa ou Selic alta, ela não tem nada a ver com o resultado do banco. O pessoal sempre acredita que banco
ganha mais com uma Selic maior, mas é só pegar resultado histórico que vai ver que isso não é verdade. Banco ganha com spread. Então, se a Selic estiver baixa, só que o spread foi maior na hora do crédito, o banco ele vai lucrar mais do que com uma Selic alta. E o Banco do Brasil ele tem mais facilidade para lidar com uma Selic maior. Tem vários motivos, e um deles que praticamente metade de tudo aquilo que o Banco do Brasil capta vem de instrumentos como a poupança, que possui custo limitado quando a Selic supera 8,5%. Então, poupança tem um rendimento muito baixo, metade de toda a captação que o Banco do Brasil tem vem de instrumentos assim, então ele consegue reinvestir esse dinheiro, tem um spread e uma margem muito maior. Isso ajuda a operação do banco com uma Selic alta, o que também ajuda a compensar a questão com provisão. Por conta dessa nova norma contábil, que isso daqui não é exclusividade deles, isso daqui vai impactar todos os bancos. A provisão do Banco do Brasil em 2025 ela deve inclusive aumentar, então o cenário não é legal nesse ano e, de acordo com eles, deve seguir em 2025. Recomendação do BTG para o Banco do Brasil é de compra com preço-alvo de R$ 34. E como vão ser os dividendos do banco no próximo ano, isso daqui a gente vai calcular agora, porque no comentário rápido, inclusive ontem, lá na nossa comunidade, a gente fez um vídeo das duas maneiras que uma empresa tem de remunerar o sócio, uma é através de valorização e outra através de remuneração. O investidor ele tem que fugir de empresas que não fazem nenhum nem outro. E no caso do Banco do Brasil, geralmente ele faz as duas, só que o momento, quando a gente olha para a cotação, ele é de desvalorização, por isso é sempre importante saber se do outro lado ele recompensa, saber se ele remunera o sócio para ajudar nessa queda, compensar nessa queda ou até mesmo comprar mais ações. Então o Banco do Brasil ele deve patinar no próximo ano, o momento ele é de incerteza, a rentabilidade do banco deve cair, esse deve a gente já poderia substituir por está caindo. O Banco do Brasil ele tinha um ROI de 22%, caiu para 21%. Para o próximo ano deve ficar entre 20% e 21%, mas tem gente que já olha para um ROI bem pior, na casa de 19%. Então, com tudo isso, agora que a gente já viu perspectiva do banco, traçou um cenário e viu uma tese para o resultado dele, vamos calcular a remuneração, que é uma das maneiras de ver se vale a pena correr esse risco ou não. Quanto o Banco do Brasil deve pagar de dividendos em 2025? O cenário ele é desafiador, mas a expectativa é de que o Banco do Brasil vai ser o maior pagador de dividendos entre os bancos no próximo ano. E se a gente voltar aqui, a gente vai ter duas informações. A primeira é que o Banco do Brasil deve crescer de maneira lenta, uma alta que não chega a 2% no lucro do próximo ano, e isso seria um lucro de 38,1 bilhões de reais. Então a gente já tem um número, tem expectativa, sabe que ele vai ser um dos maiores pagadores de proventos, a gente vai fazer o nosso cálculo para saber se essa remuneração justifica ou não. Então o que a gente vai fazer? É pegar esses 38,1 bilhões de lucro e calcular em cima da quantidade de papéis. Só que a gente não vai jogar esse valor como um todo, porque isso daqui é 100% do lucro. E a gente não quer 100% do lucro, a gente quer o payout. O payout é o que a empresa paga sobre o lucro líquido dela. O Banco do Brasil pagava 40, hoje ele paga 45. Então, em conta muito simples, pode ver que eu vou botar até 38,1 para não ficar botando aquele vários zeros e aquele monte de ponto. A gente vai pegar 38,1 e vai fazer vezes 40%, ainda mais simples ainda, sem precisar fazer 0,04, daria 15,2. Isso daqui é 15,2 bilhões de reais. É isso que o Banco do Brasil provavelmente vai distribuir no próximo ano com base nesse lucro e no payout atual da empresa. Daí a gente pega esses 15,2 bilhões e divide pela quantidade de papéis. Então divide 15,2 por 5,730. Isso dá 2,65. Isso daqui é R$ 2,65. Esse seria o dividendo por ação que o Banco do Brasil pode distribuir no próximo ano. Algo muito próximo do que ele distribuiu esse ano. Então isso é uma possibilidade real. A gente não está imaginando algo fora do que ele já paga hoje. Para a gente calcular a remuneração, o dividend yield, pega esse valor por ação e divide pela cotação atual, que é de 24,57. Seria 10%, quase 11%. Multiplica isso por 100. E a gente teria 11% de dividend yield. É uma boa remuneração, mas aí vai de pessoa para pessoa. Se 10, 11% atende ela ou não. Algo que ficou muito próximo também da XP. A gente calculou um lucro acima de 15 bilhões. A XP espera um lucro de 17 bilhões. Então eles estão um pouco mais otimistas e isso daria um dividend yield ainda maior. Ia ficar próximo da casa de 12 bilhões. O Banco do Brasil hoje tem uma pequena simetria e um PL também muito baixo. Está cotado a R$ 24, um PL de quase 5 vezes o lucro e um dividend yield de 10,5%, muito em linha com aquilo que a gente acabou de calcular. E fora isso, para a gente finalizar, comentar de mais 3 empresas. No caso do Itaú, tem uma situação bem séria, uma situação interna deles que virou capa em todos os jornais com uma possibilidade de crime cometido pelo ex-CFO. O Itaú identificou que esse cidadão, o Broedel, ele teve um conflito de interesses com um monte de operações que ele fez dentro da empresa. Então ele pegou empresas de fora, qual ele é sócio e fez operação dentro do Itaú em valores milionários. O Itaú foi atrás disso, tem controle de toda a operação e eles já estimam que esse executivo
positivo, ele recebia um rebate de 40% para contratar essa empresa care da qual ele tem ligação, é sócio com alguma dessas pessoas e aí a gente teria um conflito de interesse claro. Com isso, o próprio Itaú, que sempre foi muito transparente, pegou essas informações e levou direto para o COAF, levou para o Banco Central e levou para a CVM, para que daí eles decidam o que vão fazer e investiguem esse caso. O COAF ele é o órgão máximo quando a gente fala de atividade e controle financeiro, basta saber como o Itaú, que já vem em queda, vai responder nessa segunda-feira. Ele estava cotado a mais de R$30, hoje já está cotado a R$28, um PL de 7 vezes o lucro, é um PL muito difícil de se ver no Itaú, e outra coisa muito difícil de se ver também é o Itaú com uma remuneração de quase 8%. Quem foi elevado essa semana foi a B3SA, o Goldman jogou ela para compra, de olho nos dividendos e remuneração da empresa, com um novo preço-alvo de R$12, isso dá uma margem de mais de 20%. Hoje a empresa é negociada a 10 vezes o lucro, que é bem abaixo da média histórica de 17 vezes o lucro, e o Goldman Sachs espera um rendimento de 10% para as ações em 2025. Só que esse rendimento que eles trazem em dividendos, ele dificilmente vai ser só em dividendos, porque a gente acabou de fazer um vídeo dela lá na nossa comunidade, olhando para o retorno total ao acionista, e esse sim, esse vai passar de 2 dígitos, vai ficar acima de 10% por conta de recompra das ações e não de dividendo. O dividend yield dela é baixo, está na casa de 4%, mas como a cotação está nas mínimas, a B3 ela iniciou recompra, e 60% de todo o retorno que o acionista está tendo nesse ano, ele vem de recompra de ações, e recompra ela gera o mesmo efeito que o dividendo. O acionista, sem saber ou sem enxergar, ele ganha uma participação maior na empresa. Então ela teve uma alta de mais de 3% na sexta, mas com toda essa queda do setor financeiro, ela subiu só 1,5%. Na minha visão, seria bom eles nem terem dado essa recomendação, porque a B3 ela está cotada aqui nas mínimas históricas. Nos últimos 5 anos, esse é o menor valor da B3SA, tem toda uma questão de concorrência e tudo aquilo que ela vive, mas aqui a gente tem uma empresa nas mínimas históricas, uma empresa que nunca falhou em pagar dividendo, e além dela ser a única operadora, ainda tem um monopólio, ela não é tão dependente do mercado acionário, a receita dela diversificou bastante, hoje ela tem 4 outras grandes fontes de renda, e o balcão, o mercado acionário, ele já não é tão grande, não representa tanto quanto ele já chegou a representar, e o Banco Banrisul, a gente viu numa queda de 3,5%, e a única justificativa, se é que a gente pode falar única, depois do setor bancário e financeiro ter tanta revisão para baixo, foi que ele saiu da carteira do Itaú, foi trocado e deu lugar a outra empresa, e a justificativa do Itaú ela vai muito em linha com a tese do setor financeiro hoje. O momento ele é desafiador, essa alta da Selic, ela deve impactar, não colocaria deve, eu colocaria que ela vai impactar e já está impactando negativamente a questão da inadimplência. Então o que acontece com os outros bancos vai acontecer com o Banrisul, só que aqui eu não seria tão pessimista, porque a carteira de crédito do banco ela é muito segura, ele está cotado a R$10, muito próximo da casa de R$9, tem um PL de 5 vezes o lucro, também muito próximo e parecido com o PL do Banco do Brasil, um PVP muito baixo de 0,40, um dividend yield de quase 8% e coberto por 9 casas ou 9 analistas. Ele não tem nenhuma recomendação de compra, tem uma recomendação de venda, 8 recomendações de manutenção, e quando a gente olha para a cotação da empresa, ele, apesar de todas essas quedas, quem tem um cenário mais pessimista, olhando para a economia, olhando para o Brasil como um todo, ele ainda teria bastante para cair caso alguém olhe para essas mínimas de 22, 23, teria uma queda de 15 a 20% para ele buscar essa cotação que foi na casa de R$9, 8,90. Quem tem um cenário um pouco mais pessimista leva isso em consideração. Então esse foi o vídeo de hoje, o nosso vídeo de domingo do setor bancário. A gente viu uma situação muito séria do Bradesco, que pouca gente se atentou, mas já refletiu na cotação, passou por Itaú, Banrisul e o Banco do Brasil. O mais importante do Banco do Brasil é a gente estudar e fazer o nosso cálculo, a nossa estimativa. Olhando para a cotação, o momento ele é difícil, mas olhando para a remuneração, com base em números, ele não é tão ruim assim, e o Banco do Brasil ainda é um bom pagador de dividendos. Deixa no comentário se gostou ou não, se é sócio de algum desses bancões, se não faz parte da comunidade, considere fazer parte da comunidade. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto, e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão, e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.